Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, trazemos novas reflexões sobre as origens de todas as coisas, segundo a Palavra de Deus, em confronto com a falsa ciência, que endeusa a falsa teoria da evolução das espécies, que proclama como a última palavra que tudo surgiu por acaso, pelo acaso cego e sem finalidade. Já vimos que a ciência verdadeira não corrobora tais afirmações. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La, 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 my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos, no programa anterior, vimos argumentos científicos sérios que demonstram a falácia da teoria da evolução, que só pode ser aceita por quem não investiga nem examina a realidade do universo em seu sentido macro, do cosmos, e também no sentido microscópico, no microcosmos da célula dos seres vivos, que inclui o homem, o ser racional e inteligente. Vimos que só existe seleção natural no interior da célula do DNA, em termos horizontais e não em termos verticais, a ponto de haver mutações que deem origem a novas espécies. Hoje falaremos sobre a origem do homem, do ser humano. O que diz a falsa ciência? Os cientistas ateus dizem que o homem surgiu através da evolução natural, cega, ao acaso, seguindo uma cadeia evolutiva imaginária, para que se tenha a ideia de quão grande é a crença na evolução. A ciência materialista afirma que, antes de haver o homem, a vida surgiu dentro dos mares e teria evoluído na sequência que se segue. Primeiro, de protozoários a invertebrados. A Terra, na teoria evolucionista, surgiu por acaso há 4,6 bilhões de anos. Há 3,8 bilhões de anos surgiam nos mares os primeiros organismos vivos ou unicelulares ou protozoários. Essas diminutas células moviam-se zigue-zagueando nas águas até que um dia transformaram-se em organismos multicelulares há 720 milhões de anos atrás. Segundo lugar, os de invertebrados para vertebrados. Veja a teoria deles. Os invertebrados marinhos, há cerca de 500 milhões de anos, segundo a evolução, transformaram-se em peixes, que são os primeiros vertebrados conforme o evolucionismo. Surgiram por acaso, barbatanas, cauda, esqueleto, tudo por acaso. Depois, evoluíram de peixes para anfíbios. Os evolucionistas creem cegamente que os peixes tiveram suas barbatanas transformadas por acaso em pernas e pés e se transformaram em anfíbios, mas não há qualquer fóssil intermediário que indique essa transição. No início do século, descobriram o fóssil de um peixe chamado selacanto. Anote isso, selacanto, que tinha extensões parecidas com pernas ligando barbatanas ao corpo. E foi apresentado como elo perdido entre os peixes e os anfíbios.
Em 1938, no entanto, em Madagascar, lá no Oceano Índico, foram descobertos selacantos vivos nos mares daquele país. Em 1952, outros selacantos foram descobertos desmentindo a teoria da evolução. Há poucos dias a imprensa publicou com destaque a descoberta de um outro animal que seria o elo perdido entre os peixes e os anfíbios. Trata-se de um fóssil de um animal, como um peixe com patas, batizado de Tiktaalik rosé, encontrado em rochas da ilha Ellesmere, no Canadá. Tudo indica, no entanto, que é mais um animal semelhante ao selacanto, que poderia ser encontrado vivo em algum lugar. Os cientistas dizem que esse é apenas um elo, mas que faltam muitos para comprovar a ligação entre os animais marinhos e os terrestres. Interessante é que nenhuma referência foi feita aos selacantos, que desmentem a evolução. Depois, eles dizem que houve evolução de anfíbios para répteis e mamíferos. Através da evolução, ao acaso, os materialistas creem que em milhões e milhões de anos, como eles gostam de milhões e bilhões, os anfíbios se transformaram em répteis e mamíferos. O paleontólogo George Gaylord Simpson observa que cada uma das 32 ordens de mamíferos, segundo o sistema de classificação, aparece repentinamente no registro fóssil, com todas as suas características ordinais distintas, expressas de maneira plena. Veja o que diz o cientista. E afirma que não existem formas transitórias entre eles. Está vendo o que é a verdadeira ciência? Depois eles disseram que creem que evoluíram de répteis para as aves. Os evolucionistas, com toda a sua crença, não é? Sua fé inabalável, acreditam piamente que as aves surgiram a partir da evolução dos répteis e citam o exemplo do famoso animal Archaeopteryx, que voava e tinha dentes. Dunbar, um evolucionista, afirmou que o Archaeopteryx seria o elo entre os répteis e as aves, mas ele mesmo chegou a dizer que aquele animal não seria de forma alguma parcialmente réptil, mas 100% ave. E que, por causa de suas penas, ele deve ser definitivamente classificado como ave. Esse animal foi extinto e não se sabe a causa do seu desaparecimento. No entanto, porque ninguém jamais encontrou um fóssil com meio escamas transformando-se em penas ou meio membro transformando-se em asas. É dessa forma que os alunos, em todos os níveis, especialmente nas faculdades, sofrem uma verdadeira lavagem cerebral, materialista e ateísta, em nome da ciência. Como os professores são considerados autoridades máximas em matéria de conhecimentos, a maioria absoluta dos alunos não tem condição de contra-argumentar suas teses e explicações. E quando algum cristão questiona em sala de aula, geralmente é silenciado e até ameaçado, quando não perseguido. Mas a verdade é uma só. Não há duas verdades. Ou a evolução está certa, ou a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Por hoje ficamos por aqui. No próximo programa, se Deus quiser, traremos mais argumentos sobre a origem do ser humano, não é? E eu indago, você crê em Deus? Se você crê, qual é a natureza de sua crença? Sua fé se baseia na palavra de Deus? Só tem valor diante de Deus a fé que se fundamenta na sua palavra. Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. João 7,38. Se você não crê em Deus, nem em Cristo como seu Salvador, infelizmente, a palavra de Deus diz que você está perdido espiritualmente. Jesus, nosso Senhor e Salvador, disse, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Meu conselho, não perca tempo. Muitas pessoas estavam completamente alheias à sua vida espiritual. Veio o coronavírus e ceifou suas vidas. Não tiveram tempo de ter um encontro com Deus através de Cristo. Jesus também disse que o dia de amanhã não nos pertence. Fique conosco. Até já.
Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia e que eu dependo só de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história e que tens cuidado bem de mim. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente, de ti, Senhor. Sou dependente pra viver, pra comer, para ter, para ser, para ver, pra sentir, pra saber, pra andar, pra parar, pra louvar, exaltar, glorificar o seu nome. Eu sou dependente para ir, para vir, pra descer, pra subir, pra falar, pra ouvir. Eu sou dependente pra chorar, pra tocar, pra falar do nome dele. Pai, hoje eu vim dizer que não podemos viver sem tua misericórdia e que a tua igreja depende de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da nossa história e que tens cuidado tão bem de nós. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente, de ti, Senhor. Meu guarda fiel, farol que me mostra o rumo do céu, minha vida, meu ar, meu maior amor é você, Senhor. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor.
aqui, Senhor. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my my, discover what's deep inside. Oh my my, loving everything I find. La 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 la, la la, my my. Visão panorâmica, o seu jornal. Olá, a paz do Senhor. Está começando o seu Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. O Brasil precisa de muita oração. Pandemia ceifa muitas vidas. A Depar realiza o batismo em águas no último domingo de junho. É já em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. O Brasil precisa de muita oração. Pandemia ceifa muitas vidas. Devemos continuar orando pelo Brasil. Desde o início da pandemia, o total de pessoas infectadas no país alcançou mais de 16 milhões de brasileiros e atingiu nesta semana, segundo dados estatísticos, o total de mais de 460 mil mortos. No entanto, há um dado que a mídia em geral não divulga, que é o número de pacientes recuperados, que soma mais de 14 milhões de pessoas que venceram o Covid. Entre os que foram vitimados por essa doença insidiosa, muitos foram nossos irmãos em Cristo. Estes, segundo a palavra do Senhor, foram levados à presença de Deus e suas famílias sofrem a dor da separação. Mas aqueles que passaram para a eternidade sem Deus e sem Cristo tiveram um destino muito diferente, pois deixaram de buscar a Deus e a Jesus Cristo como seu Salvador. O Ministério da Saúde informou terça-feira que já foram disponibilizadas mais de 95 milhões de doses de vacinas para o Covid-19. Sem dúvida, é grande o esforço dos governos para o enfrentamento da pandemia, mas os perigos ainda estão diante de nós. Ao que tudo indica, o mundo está cada vez mais adotando postura e comportamento que demonstra total indiferença aos princípios de Deus para a humanidade. Com todas as ameaças de uma pandemia mundial, por um vírus que ainda não é bem conhecido dos cientistas, grande parte das pessoas estão em verdadeira rebelião contra Deus. No Canadá, o pai de um adolescente de 13 anos foi preso por não aceitar que sua filha se torne transexual. A menina diz que é homem e quer tomar hormônios masculinos para se tornar o que ela pensa ser. O pai discordou, houve denúncia e está preso, podendo perder a guarda da filha. No Brasil, uma pastora transexual criou a primeira igreja trans no país. Segundo o site Gospel Prime, a pastora nasceu homem, mas entendeu que estava num corpo errado e se tornou transexual. De acordo com o site, ela declarou que achava muito importante a criação dessa igreja para o público trans e travesti se sentir acolhido. De acordo com a palavra de Deus, cada pessoa é livre para adotar o comportamento que desejar, mas terá que arcar com as consequências diante da lei e do tribunal divinos. Há poucos dias, uma igreja na Suécia também se tornou uma igreja trans, em apoio ao público LGBT e transexual. Para os cristãos, tais ideias e posturas têm grande implicação no lado espiritual.
A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, o ser humano foi criado na conformação binária, homem e mulher, macho e fêmea, na linguagem original do livro sagrado. Dessa forma, adotar procedimentos que afrontam essa configuração sexual é algo muito perigoso. Trazemos essa reflexão para analisarmos tais procedimentos humanos. Em meio a uma ameaça terrível que é a pandemia do Covid-19, trouxe para o mundo, em lugar de as pessoas se voltarem para perto de Deus, honrando sua santa palavra, da qual emanam os princípios e valores espirituais e morais, há muitos que preferem estabelecer seus próprios princípios na visão de mundo que segue filosofias de homens que não aceitam a lei do Senhor dos céus e da terra. Diante de um quadro espiritual tão terrível, em termos de falta de respeito à palavra de Deus, numa verdadeira afronta a Deus, é que se faz necessário o povo de Deus elevar um clamor intenso ao Senhor, pedindo misericórdia para o mundo que está sendo destruído pelo pecado. A palavra de Deus diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. A ADEPAR faz rodízio de pastores do interior. Tendo em vista a passagem para o Senhor do pastor José Creginaldo de Lima, que dirigia a igreja em Maretas, foi necessária a realização de mudanças de obreiros. O pastor José Francisco de Mandu assumiu a direção da igreja em Maretas na última quarta-feira, dia 2 de junho. O pastor Egídio de Araçá tomou posse na igreja em Mandu. Na próxima semana, outros obreiros tomarão posse em outras igrejas. O pastor Albérico de Sítio Santa Cruz vai dirigir a igreja de Araçá e o pastor Ivan, da igreja de Sítio Jardim, será transferido para a igreja em Sítio Santa Cruz. O presbítero Deusdete da Silva irá assumir a direção da igreja em Sítio Jardim. No próximo programa, se Deus quiser, daremos informações acerca das posses já realizadas em igrejas do interior do campo eclesiástico da Assembleia de Deus em Parnamirim. A ADEPAR realiza batismo em águas no último domingo de junho. Em cumprimento ao mandado do nosso Senhor Jesus Cristo, a Assembleia de Deus em Parnamirim realizará o primeiro batismo em águas do corrente ano. Em face da pandemia, o batismo de março foi suspenso. No próximo batismo, programado para o dia 27 de junho, último sábado, dezenas de candidatos já estão inscritos para descerem as águas batismais. Todas as medidas preventivas já foram definidas para que não haja aglomeração em respeito às normas previstas pelas autoridades da saúde. Cultos de Santa Ceia na próxima semana na ADEPAR. A Assembleia de Deus em Parnamirim realizará nos dias programados cultos de Santa Ceia em todas as suas congregações, em Parnamirim e nas igrejas no interior do campo eclesiástico, com todas as medidas de precaução exigidas pelos protocolos sanitários. Haverá os cultos de Santa Ceia, que são de grande valor espiritual para todos os cristãos, visto que se trata de reunião espiritual, implantada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse foi, portanto, o Visão Panorâmica de hoje. Até o próximo programa, se Deus nos permitir. Fonte de vida. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus queridos irmãos, meus amigos do programa Fonte de Vida, mais uma vez sou grato a Deus por ter vocês assistindo a esse programa. Que Deus abençoe a todas as suas famílias, seus lares. Eu quero orar por vocês. Querido Deus,
Nosso Pai, graças te dou, Senhor, por ter tantos irmãos e amigos assistindo esse programa. Abençoa a vida de cada um, seu lar, em nome de Jesus. Amém. Meu guarda fiel, farol que me mostra o rumo do céu, minha vida, meu ar, meu maior amor é você, Senhor. Estou aqui para servir e entregar minha adoração. E reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Eu sou dependente de ti, Senhor. Eu sou dependente de ti, Senhor.